Vamos lá. Sou é o nome da poesia de Oliveira Silva. Sou a palavra cacimba para a sede de todo mundo, e tenho assim minha alma, água limpa e céu no fundo. Já fui remo, fui enxada e pedra de construção, trilho de estrada de ferro, lavoura, semente, grão. Já fui a palavra canga, sou hoje a palavra basta, e vou refugando a manga num atropelo de aspa. Meu canto é faca de charque, voltada contra o feitor, dizendo que minha carne não é de nenhum senhor. Sou o samba das escolas, em todos os carnavais. Sou o samba da cidade e lá dos confins rurais. Sou Quicumbe e Moçambique, no compasso do tambor. Sou um toque de batuque em casa GG Nagô. Sou a bombacha de santo, sou o churrasco de Ogum. Entre os filhos dessa terra, naturalmente sou um. Sou o trabalho e a luta, suor e sangue de quem, nas entranhas dessa terra, nutre raízes também. Então, deixo aí nosso momento poético do dia. A aula de hoje, o tema dela é raça, etnia e diversidade cultural. E aí eu vou compartilhar com vocês esse material que já está lá na plataforma educacional. É raça, etnia e o quê? Diversidade cultural. Ah, sim, obrigado. Nada. Então vamos lá. Então, nas aulas anteriores, né, a gente falou sobre o início da antropologia, determinismo biológico e geográfico, método comparativo, etnocentrismo e o relativismo cultural. Esse material lá no livro de vocês está entre as páginas 4 a 9. E vocês repararam, né, que no mês passado eu dei uma enfatizada nos conceitos que vocês fizeram lá à prova, né? Insisti um pouco no assunto, porque eu vi que vocês ainda ficaram com muitas dúvidas depois da prova. E esses conceitos, eles são fundamentais para vocês no Enem e em outras futuras provas que vocês possam fazer. Então, eu insisti um pouco para que vocês tivessem novas oportunidades, né, de rever esses conceitos. Mas agora a gente vai avançando um pouco, né, pensando aí raça, etnia e diversidade cultural. E aí eu coloquei como questão motivadora, né, para a gente, à medida que a gente vai avançando nas questões, a gente questionar por que o racismo persiste no Brasil e como poderíamos, né, combatê-lo. Preconceito, segregação e discriminação. Você sabe definir? Anote esses conceitos no seu caderno, faça as anotações para que vocês tenham isso em caderno, né? À medida que a gente escreve, a gente consegue perceber melhor como a gente vai definir um conceito ou como que as dificuldades que a gente tem em determinado conceito. Então, escrevam sempre, que é importante no processo de aprendizagem. Preconceito se baseia em generalizações superficiais e depreciadoras do outro, em geral, portador de características físicas e culturais diferentes e arbitrariamente consideradas inferiores. A tais generalizações, a sociologia denomina estereótipos, enquanto discriminação
é uma atitude ou tratamento diferenciado em relação ao outro, que pode levar à marginalização ou exclusão. E a discriminação e a segregação materializam as ideologias calcadas em preconceitos que refletem a hegemonia de um grupo e a subordinação de outro. Os preconceitos, eles são normalmente difundidos, enraizados e renovados por meio dos mecanismos socializadores, e sua reprodução ao longo da história foi responsável pela cristalização de profundas desigualdades em diversas sociedades. Às vezes, a discriminação é dissimulada, não ficando claro nem mesmo para quem a sofre, e ela, de fato, existe, o que torna ainda mais difícil superá-la. Eu me lembro, gente, se diz muito, né, que as pessoas mais velhas, algumas, elas dizem que essa geração é muito mimimi, né? Que antigamente as coisas não era assim, não existia tanto preconceito. E isso não é verdade, né? Na verdade, o que acontecia era justamente isso aqui, não havia uma compreensão clara, uma distinção sobre as discriminações que existiam na nossa sociedade. Isso era tudo muito velado ou tido como normal, né? Eu não sei se vocês se lembram, durante as aulas em sala, eu cheguei, eu acho que foi na turma de vocês também. Eu mostrei um canal que eu gosto, chama Canal 90, no YouTube, e ele é bom para a gente verificar como que a sociedade ali, naqueles meados da década de 90, os absurdos, né, que aconteciam, todos os gestos de discriminação, misoginia, machismo, e era tudo normalizado, né? Então, hoje, quando a gente vê, quando a gente assiste a televisão, a TV aberta da década de 90, a gente consegue fazer o estranhamento, né? As piadas racistas, os preconceitos, os estereótipos, né, que existiam ali, eles não tinham essa compreensão clara do que era aquilo, né? Então era tudo muito normalizado e passava na TV aberta como se fossem coisas normais, né? Então, na verdade, o que a gente percebe é isso, né? A não compreensão, todas as pessoas que vão dizer que isso é mimimi, que é um exagero, elas estão, o que falta nelas, né? Falta compreensão do que é discriminação, do que é preconceito, essas atualizações, né, do que o preconceito, as compreensões que hoje a gente tem, que são dados científicos, ainda falta a essas pessoas, e é comum você perceber isso em pessoas talvez mais velhas, não que esteja restrito a essas pessoas, claro, mas isso fica aí mais visível em alguns casos, né? Então, definindo, né? Segregação. Segregar significa separar, isolar social e ou espacialmente grupos que são alvo de preconceito, discriminados por não partilharem da cultura dominante, costumam ser segregados. Muitas vezes a segregação é institucionalizada por meio de políticas ou leis que visam manter fora do foco da sociedade indivíduos ou grupos considerados indesejáveis. A concentração de moradores pobres em favelas e periferias é um exemplo da segregação que ocorre no meio urbano. E aí, a gente tem imagens aí, né, de manifestação contra a ameaça de remoção em favelas do Rio de Janeiro, realizada em 2010, ou a imagem de 2011, né, em conjunto habitacional, Cidade de Deus, tem até um filme, né, sobre a Cidade de Deus, muito bom, inclusive, que surgiu na década de 1960 como desdobramento das remoções de favelas localizadas no centro da cidade. Então, esse conceito básico, né? A gente, em alguma aula, não me lembro
exatamente qual, mas se não me engano foi do final de março. Deixa eu pensar, é final de março, início de abril, eu penso. Nós comentamos aí um pouco sobre o conceito de raça ainda, e foi mencionado, né, que, na verdade, nós não somos distintas raças, como em alguns momentos já se pensou, né, inclusive a antropologia. Mas nós somos uma só raça humana com uma imensa diversidade cultural. E aí, inclusive, a ONU, né? A ONU tem estabelecidos acordos, normativas para a preservação das culturas, né? Porque isso significa preservar a nossa diversidade humana. E aí, se vocês forem parar para pensar, sempre quando tocar nesse tipo de assunto, pensem pela seguinte perspectiva, de que nós somos uma imensa diversidade cultural e uma só raça humana. E muitas pessoas, quando elas manifestam determinados preconceitos, quando elas têm uma postura de fazer segregação com algum grupo minoritário, a dificuldade que elas têm é justamente de não compreender essa diversidade humana e querer impor, né, um padrão ideal, um modelo ideal de ser humano e o não respeito, né, a essa diversidade. Isso é também uma forma de violência. Então, o racismo, ele pressupõe a existência de raças humanas e se utiliza da caracterização biogenética para explicar fenômenos sociais e culturais. Supõe ainda que existam raças superiores e raças inferiores, considerando, portanto, natural que estas sejam subjugadas pelas primeiras. O racismo, portanto, é também uma ideologia. Teorias raciais e eugênicas. Elas surgiram no final do século XIX e início do XX, justamente se vocês recuperarem aí o início da antropologia como disciplina científica, foi nesse momento, tentando comprovar cientificamente a existência de raças superiores e inferiores, recorrendo às ciências naturais e seus métodos à época, medições de crânio e nariz, por exemplo. Falava o sujeito fazendo uma medição, né? Chega a ser cômico, né, ver esse tipo de cena, mas é um fato histórico. Os chamados estudos antropométricos tentavam provar ser possível deduzir o comportamento e as aptidões de um indivíduo com base em suas características físicas. Então, se a gente pensar aí como, né, que a sociedade consegue, de certo modo, impor, né, esses conceitos, e aí ela busca alguma forma de comprovar isso. Eu estou aqui tentando lembrar um comentário que eu ia fazer. O que era, gente? Mas vamos avançando, depois eu devo lembrar. Então é isso, né? O racismo, ele se estrutura justamente nessa ideia de, vocês lembram lá quando a gente falou do etnocentrismo, né? Que toda sociedade, ela é etnocêntrica, ela tem uma tendência etnocêntrica. O que é isso? Ela vai se entender como superior em relação ao outro, né? Aos outros. Então, é interessante a gente analisar que os europeus brancos, eles, à medida que eles colonizavam outros povos, outras terras, eles sempre se colocavam como que, né? Como superiores. E aí, esse conceito aqui, teórico, né? Ele deixa evidente isso, né? Que toda colonização é sinônimo de quê? De exploração. Exploração de um local, exploração de um povo. E aí é isso, né? Quando a gente fala que fundamentalmente
esse comportamento racista, esse comportamento de inferiorização do outro, veio justamente dessa figura, o homem europeu branco. E aí ele utilizou a ciência, inclusive, para comprovar isso, né? Existe uma ironia nesse fato histórico, né? Que todos os outros povos, inclusive o povo que vivia lá na terra do pau-brasil, esse povo era um povo que é inferior, né? Então, a cultura dos europeus foi imposta a nós, porque nós precisávamos ser civilizados, né? Nós não éramos, e aí o cômico também é que hoje nós, quando nós pensamos no Brasil, a gente se vê igual em relação ao europeu. Mas, dentro desse conceito racista, que ainda é vigente, né? A gente ainda percebe isso na sociedade, nós não somos como o europeu branco, como a gente imagina, supõe que sejamos percebidos. Nós somos o latino, né? Um povo lá de uma terra inferior, de uma cultura pobre, de pouca tecnologia, né? Então, é assim, na verdade, que nós somos percebidos. As teorias eugênicas, né, elas pressupunham que cada raça possuía características próprias e que a miscigenação entre brancos, amarelos e negros resultaria na degeneração. Havia, entretanto, as que propunham que a miscigenação poderia ser uma opção de melhorar as características de um povo através da disseminação da genética do homem branco. Algumas políticas públicas se basearam nesses pressupostos. Um exemplo foi o incentivo à imigração de trabalhadores alemães e italianos para o Brasil, à época da abolição da escravidão. E aí são alguns teóricos, né, daquele momento. Entre 1816 e 1882, viveu o Joseph Gobineau. Em seus estudos de eugenia, defendeu que a miscigenação era inevitável, mas levaria à degeneração física, intelectual e moral da espécie humana. O Lombroso, que já é mais famoso, viveu entre 1835 e 1909, foi um médico italiano. Lombroso defendia que criminosos apresentavam evidências físicas que possibilitavam classificar de antemão o comportamento transgressor, chamadas por ele de estigmas. Tais anomalias poderiam ser identificadas através de antropometria. E também você vai perceber raízes ainda disso aqui na sociedade, né? As pessoas e até um comportamento, alguns filmes, algumas séries atualmente mostram isso, né? E até índices, dados científicos, né? As pesquisas mostram, se você perceber, se você procurar o índice de pessoas presas ou que morreram vítimas de violência policial, por exemplo, geralmente elas têm, muitas delas, talvez a maioria, tem um perfil biológico, né? Pessoas negras, por exemplo. Então, você percebe uma raiz desse pensamento eugênico na sociedade ainda. Talvez você possa ouvir da boca de alguns, inclusive, tem cara de ladrão, tem cara de criminoso, né? E é um pouco a raiz desse pensamento que foi muito forte aqui, a teoria eugênica. E a teoria eugênica, o próximo, né, que é o Raimundo Nina Rodrigues, que viveu até 1906, foi um brasileiro, e aqui no Brasil teve esse movimento eugênico também. Então, o Raimundo, ele, inspirado em teorias racistas, né, como a de Lombroso, ele defendeu que os negros eram geneticamente mais propensos à criminalidade. Então, o Raimundo foi parte, né, desse movimento aqui no Brasil, triste movimento, e que
foi superado, né, cientificamente. Isso aqui é um completo absurdo, mas são movimentos nos quais o Brasil também esteve inserido, né? Então, a teoria da democracia racial e o mito da democracia racial, né? O Gilberto Freire é uma referência aqui no Brasil quando se toca nesse assunto. Ele viveu entre 1900 e 1987. Ele formulou a teoria da democracia racial na década de 1930, num cenário em que a preocupação em definir o Brasil tomava conta dos debates políticos e acadêmicos. O pressuposto central da teoria é de que as diferentes matrizes étnicas, europeia, ameríndia e africana, tiveram uma convivência salutar, resultando no equilíbrio entre elas na formação da identidade cultural brasileira. Essa formulação de Freire transformou-se em uma alternativa às teorias raciais e eugênicas, por entender que a miscigenação, característica da formação social brasileira, longe de promover a degeneração física e moral da população, era exatamente o que definia a nossa identidade nacional. Essa interpretação também fortaleceu a ideia de que no Brasil não haveria preconceito, o que teria gerado oportunidades econômicas e sociais equilibradas para as pessoas de diferentes grupos raciais ou étnicos. Então foi tudo muito lindo, né? Foi um encontro harmônico de raças no Brasil, né? Os europeus chegaram, o pessoal, né? Os imigrantes que vieram para o Brasil, com os índios que já viviam aqui. Foi tudo muito lindo, foi uma convivência muito harmônica, né? Jamais que foi um processo violento de exploração do homem branco europeu sobre nós aqui, sobre os imigrantes, jamais. O Florestan Fernandes, que viveu de 1920 a 1995, em seu livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, atacou essa ideia de convívio harmônico entre as raças. Para ele, a democracia racial seria um mito que mascarava a realidade de profundas desigualdades na qual o negro se encontrava em desvantagem política e econômica. A perspectiva pela qual Florestan Fernandes enxergava a sociedade brasileira era a do conflito, não a da harmonia. É a carinha dos dois aí. E é interessante, né, um fato interessante da gente observar. Florestan Fernandes, ele tem uma origem pobre, né? Ele estudou, ele conheceu muitos intelectuais da sua época, enquanto ele fazia, antes dele fazer faculdade, inclusive, ele era garçom, né, em um bar, em um local que era bar e café. E aí, ele, pobre, trabalhava e tal. Aí ele, à medida que ele tinha contato com esses grandes intelectuais, ele foi se interessando, né? E aí começou a faculdade dele, e ele tem essa origem, né? De perceber o desfavorecimento social, as desigualdades sociais. Então, a gente percebe que a realidade que as pessoas vivem, ela é fundamental para conseguir superar, inclusive, as teorias que não condizem com a realidade factual, né? A persistência do racismo e a importância do movimento negro brasileiro. Nas décadas de 1960 e 1970, o movimento negro brasileiro se inspirou na contribuição de Florestan Fernandes e lutou contra a teoria da democracia racial, pois só admitindo a existência do preconceito se pode lutar contra ele. Enquanto isso, né, é invisibilizado e é negado, você não pode transformar essa realidade. Em 1989, o movimento negro conseguiu a promulgação da Lei 7.716, do ano de 89, tornando o racismo crime inafiançável.
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE, mostram a posição de desvantagem econômica, né, dos negros. E, embora desempenhem papel fundamental na produção de riquezas e na vida cultural brasileira, o acesso da população negra a bens e serviços continua a ser menor do que o dos brancos. Então, os índices aqui estão mostrando, né? População branca, 25,4%, a preta, 9,4%, a parda, 64%, né? São pessoas, esse pardo, inclusive, existe uma discussão racial dentro, na verdade, dentro das relações étnico-raciais, que é o nome que se dá. Esse número aqui de pardos, ele é muito alto e ele tende a se tratar de quê? De pessoas pretas, né? Que não se identificam, que não se percebem como tal. Algumas músicas aí, inclusive eu não me lembro se é do Rashid ou se é do Emicida, que são músicos importantes, né, aqui no Brasil, que falam, né, do preto de pele clara, a pele clara demais para ser preto, escura demais para ser branca, né? Então, é essa identidade aqui, parda. Então, a gente pensar como que, né, a construção dessas leis, pela construção das leis, eu sempre chamo atenção para isso, pessoal. A lei, ela é também uma construção social. Então, se em alguns momentos você teve lei permitindo a escravidão, à medida que a sociedade estuda, né, e consegue estabelecer, consegue superar, como que eu posso dizer, superar os momentos de exploração que a sociedade conseguiu realizar em alguns momentos, né, como a escravidão, você percebe o reflexo disso nas leis também. As leis, elas vão sendo alteradas e não é que a sociedade esteja mais sensível. Na verdade, são fatos que deixaram de ser invisibilizados e foram superados. Então, você vai perceber isso nas leis, você vai perceber o que eu já tinha comentado, né? Por exemplo, na ONU, se torna global, né? Um movimento global de compreender essa diversidade humana e a necessidade de respeitar essa diversidade. Então, a gente fala que isso é um avanço, né? A gente mostra que nós estamos nos humanizando, a sociedade está se humanizando. Enquanto o conceito de etnia se refere a um conjunto de seres humanos que partilham determinados aspectos culturais, que vão da linguagem à religião. São características sociais e culturais e, portanto, aprendidas. Nós não nascemos com elas. Então, quando a gente, por exemplo, a gente costuma dizer que ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo de tudo. Então, se em determinados momentos a gente não, a gente vê talvez aí uma certa idade, isso vai depender, lógico, do contexto cultural em que cada um está inserido, né? Uns têm uma formação cultural maior e outros não. Tudo é uma questão de acesso à informação, à educação, né? Etnicidade é o sentimento de pertencimento a determinada comunidade étnica. É a identificação com um grupo social específico dentro de uma sociedade. Então, raça é uma distinção que se estabelece pela origem biológica, enquanto etnia são práticas socioculturais e históricas de diferentes grupos humanos que interagem entre si. O conceito de etnia, por não se restringir aos aspectos biológicos, possibilita a superação da crença na existência de raças superiores e inferiores. Também permite evidenciar que as desvantagens econômicas vivenciadas pela população negra hoje são fruto de relações sociais cuja construção histórica está marcada por discriminações e preconceitos profundos. Apesar de o conceito de raça ter sido abolido no contexto científico, inclusive negado por geneticistas, a ideologia e as teorias racistas ainda têm força
entre grupos sociais como os chamados neonazistas. A gente vê, né, que estão muito vivos na sociedade ainda, e a gente costuma dizer que... O que é que eu ia falar, gente? Eu fico que faço tanta coisa na minha cabeça e eu... Deixa pra lá, depois eu lembro. Lembrei. A gente fala que, com base nisso aqui que nós vimos anteriormente, a gente fala que existe o quê? Uma dívida histórica, né? Então, o conceito das cotas, por exemplo, eles estão fundamentados nisso aqui que a gente acabou de ver. Existe uma dívida histórica em relação a certos povos, inclusive em relação aos negros, né? Então, isso tem que ser ajustado, porque é um fato de que existe uma dívida histórica nesse sentido. Multiculturalismo e ação afirmativa. Então, esse multiculturalismo é isso, né? Você compreender que que existe uma diversidade cultural e essa diversidade cultural precisa ser respeitada, considerada, né? Um conceito que designa o fato de que algumas sociedades serem formadas por culturas distintas. Um movimento teórico e político em defesa da pluralidade e da diversidade cultural, reivindicando o reconhecimento cultural das minorias. Entre os que compreendem multiculturalismo, a partir da primeira perspectiva, há um debate no seguinte sentido: a visão antropológica, que enfatiza a formação de mosaicos culturais totalmente originais, fruto da convivência entre diferentes matrizes coexistentes numa mesma sociedade. Há os que apontam a coexistência, sem, no entanto, enfatizar a convergência entre as diferentes matrizes socioculturais. Há ainda a visão crítica, que mostra que a convivência não é pacífica, mas permeada pelas relações de poder e dominação constitutivas da sociedade. E há os que criticam o multiculturalismo por considerar que, embora reconheça a diversidade cultural, não propõe a superação da hegemonia dos padrões culturais dominantes. A interculturalidade, diversamente, vê no contato entre diferentes culturas a possibilidade de construção de novos conhecimentos e novas interpretações do mundo. E as ações afirmativas são ações públicas ou privadas dirigidas à correção de desigualdades sociais, que é com base no que eu havia falado, dessa dívida histórica, né? Então, o sistema de cotas raciais dos cursos, né, implementado na admissão dos cursos aí das universidades, concursos, nesse sentido de ação afirmativa para sanar, né, esse lapso histórico. E aí, pessoal, lá no material, vocês têm esse slide, tem as sugestões que eu deixei lá para vocês de aulas, de leituras também complementar. Deixa eu voltar aqui. Volte. O Teams tem hora que aquele som da tela. Bom, então esse é o resumo, né, que eu consegui fazer dessa aula de hoje. Os minutos finais aí, a aula já encerrou. Os minutos finais, quem quiser tirar alguma dúvida, a atividade que eu propus foi a seguinte, que já está lá na plataforma educacional, e é um filme, né? Sugeri para vocês assistir um filme. Eu gosto muito, já tinha falado isso para vocês. Gosto muito de usar a arte para a gente aprender melhor alguns conceitos. Eu acho que funciona, às vezes, muito melhor do que dessa forma, assim, oral. Às vezes você assiste um filme, por exemplo, como Cidade de Deus, ou esse que eu sugeri, né, Quanto Vale, ou É por Quilo, você consegue perceber melhor as realidades, né? Esse filme, ele é do Sérgio Bianchi, direção do Sérgio Bianchi,
É uma livre adaptação do conto Pai contra Mãe, do Machado de Assis. O filme ele está o livro do Machado de Assis é o volume Relíquias da Casa Velha, de 1906, né? Entremeado com pequenas crônicas do Niro Cavalcante sobre a escravidão, extraídas dos autos do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Então, esse filme, Quanto Vale o É por Quilo, ele faz uma analogia entre o antigo comércio de escravos e a atual exploração da miséria pelo marketing social, que formam uma solidariedade de fachada. Então, são duas temporalidades, né, distintas que abordam o século XVIII, trazendo a história de um capitão do mato que captura uma escrava fugitiva, que está grávida, e entrega ela ao seu dono, e a escrava aborta, né, o filho que estava esperando, assim, com várias outras pequenas histórias que transitam essa dinâmica desse triste fato histórico que foi a escravidão. E aí o corte cronológico leva o espectador aos dias atuais, onde tem uma ONG que implanta um projeto de informática na periferia, em uma comunidade carente. Eu acho o filme excelente. E aí o trabalho, a atividade de vocês vale 2 pontos e é com base nesse filme. Então assistam ele e façam atividade, não deixem acumular. E aí, no mais, é isso. Estou aqui nesses minutos finais. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Caso não, a aula já está encerrada. Podem fazer um intervalo de descanso, tá bom? Professora, qual que é a diferença entre raça e etnia? Então, etnia, ela já é esse conceito de que existe uma diversidade de cultura humana e não uma composição de distintas raças existentes, né? É a superação desse conceito de raça. Então, o conceito de raça não é mais utilizado. Não, ele foi superado. Ah, sim. Entendi. E por Obrigado. isso que hoje a gente fala de relações étnico-raciais, né? Não mais de raças. Nós somos um Aham. todo de raça humana. Obrigado. Por nada. Então, pessoal, eu vou me despedir, mas vou continuar aqui, só caso alguém tenha alguma dúvida ou se quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Professora, Oi. para a gente, lá em Sociologia, fala para a gente poder argumentar, falar sobre o texto, o filme, né? Sim. É só